Bom dia, meu povo, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. Você sabia, se você tem acima de 40 anos de idade, sabia que você pode estar correndo um grande risco de ter infarto do miocárdio, um infarto agudo do miocárdio? Pois é, coração é traiçoeiro. Se quer saber mais detalhes, fica aqui comigo, nos próximos minutos detalharei mais isso e como poder prevenir, ok? Um exame muito importante sobre isso, vamos em frente. Bom, o infarto agudo do miocárdio ainda é a doença que mais mata nesse mundo, tá? Seguido por câncer e por doenças infecto-contagiosas, tá? Dentre as quais a pandemia que a gente passou. Pois é, coração ainda mata muito mais do que isso. Então, assim, como saber? Eu passei dos 40 anos, eu aumento sim o risco de ter. Isso depende de muitos fatores. Mas uma das coisas, eu vou falar aqui agora nesse um exame importantíssimo, mas muito importante, para vocês bem precocemente saber se tem esse risco aumentado de ter infarto ou não. E um exame pouco difundido, pouco falado. Pouca gente sabe, a população geral pouca gente sabe, e mesmo dentro da classe média, da classe médica, ainda se pede muito pouco, por ser um exame caro. Porém, vou dar uma dica muito boa para vocês, que pode não tornar tão caro, e os seus convênios de saúde, por exemplo, poderá aceitar com tranquilidade, beleza? Fica aqui comigo, vamos em frente. Então, assim, ainda é sim a maior causa, né? E o coração a gente sabe que é muito traiçoeiro. Tem pessoas que podem fazer um exame ergométrico, um teste ergométrico, aquele da esteira que você faz, dá normal. Fazer um ecocardiograma, aquele ultrassom do coração, dá normal. Os seus exames de sangue, tudo beleza, tudo maravilha, e mesmo assim infartar. Olha só que perigo, tá? Existem exames invasivos e não invasivos. O que é um exame invasivo e não invasivo? Invasivo é quando você injeta algum catéter no sangue, injeta algum contraste, ou passa algum catéter, como o cateterismo, para fazer. Mas é um exame muito invasivo. Hoje temos exames não invasivos e que pode dar uma dica muito grande se você está correndo esse risco. Olha só, isso é muito importante, preste bem atenção. Como evitar? A gente já sabe que o estilo de vida, eu não gosto de falar de dieta. Dieta dá na cabeça da gente uma coisa a curto prazo, né? Fazer uma dieta, emagrecer, ficar bem na roupa e depois deixa para lá. Não, eu prefiro falar de estilo de vida. Então, um estilo de vida mais adaptado às doenças cardiovasculares como prevenção seria o estilo de vida mediterrâneo. Ou seja, comer comida de verdade, minha gente, como sempre tenho falado. Comer comida de verdade. Aí vem a grande pergunta que eu vou falar depois em outro post. A alimentação low carb é boa? Vale a pena low carb? A mediterrânea é melhor do que a low carb? A cetogênica é melhor do que as duas? Vou fazer depois um post sobre isso. Mas hoje vamos falar de doenças cardiovasculares, especificamente o infarto, o risco de infarto. Para as doenças cardiovasculares, o melhor estilo de vida, sim, é o estilo de vida mediterrâneo. É aquele estilo de vida que você se alimenta de coisas mais naturais, alimentos da terra, tá? Cereais integrais. E olha que muita gente que faz low carb vai ser contra o que eu estou falando aí, tá? Porque eles baixam muito a quantidade de açúcar no sangue. A low carb tem que trabalhar com poucos níveis de açúcar disponível na alimentação. Mas na dieta mediterrânea não é bem tanto assim, vai ser um açúcar mais complexo, como coisa da terra, como batata doce, inhame, que é mais saudável, entendeu? Folhas, azeite de oliva, que é rico em ômega 9, ômega 3, os peixes de alto mar, como os salmões. Cuidado com esses salmões que tem por aí, fake, tá? Tem que ser salmão importado da Noruega. Então, como é muito difícil isso, a sardinha é um bom suplemento, tá certo? A sardinha, e sardinha te conta por aqui. Beleza? Então assim, e se for tomar aquela sardinha, comer aquela sardinha enlatada, prefira que venha dentro do extrato do molho de tomate e não do óleo, que ninguém sabe aquele óleo que tem dentro da sardinha que você compra, tá certo? Então uma alimentação saudável, base de verduras, frutas, legumes, comidas de verdade, menos enlatado, menos coisas que a gente precisa desembrulhar, coisas naturais, de preferências orgânicas, que não leva agrotóxico. Se você não tem como comprar orgânico porque é muito caro, então mesmo assim ainda compensa o risco de comer verduras, tá certo? Folhas verdes escuras principalmente, rica em antioxidantes. Então são alimentações mais naturais. Depois eu vou fazer um post só sobre a dieta mediterrânea, beleza? Então, para o que a gente está falando hoje, risco de infarto, a melhor estilo de vida é o estilo de vida mediterrâneo.
e não o low carb. Por que o não low carb? Eu gosto muito da low carb, porém a low carb funciona em torno de 70% das pessoas, tá? Porque ele tem uma genética boa para metabolizar gorduras saturadas, mas 30% das pessoas não tem uma boa genética para gordura saturada. Tem um gene chamado FAT32, esse FAT, ele mostra, o FTO, ele mostra o risco da pessoa ter obesidade, tá certo? E a obesidade está totalmente ligada com doenças cardíacas, ok? Então, uma dieta mediterrânea é muito mais saudável do que uma dieta low carb para a prevenção do infarto. Isso é prego batido, ponta virada, já se sabe disso, ok? Para emagrecer, todas as duas, porque a dieta mediterrânea é uma dieta muito anti-inflamatória e exatamente a inflamação é a grande causadora de infartos, de cânceres, de doenças degenerativas. Então, inflamação é a base de tudo, tá certo? Você tem que ter uma dieta anti-inflamatória. E a dieta mais anti-inflamatória se chama estilo de vida mediterrâneo. E o colesterol, onde é que entra nisso? Aí é outro motivo para fazer um outro post falando só sobre o colesterol. Vou fazer um post mais atualizado sobre grandes novidades sobre isso. Mas agora é de prevenção, que eu estou falando do infarto. Especificamente um exame que eu quero trazer para vocês, pouco difundido. E é exatamente esse exame que eu vou falar agora. A pressão alta também é um fator que leva a infarto? Sim, o controle da pressão arterial é muito importante, tá? O controle do colesterol, LDL, muito elevado, que não baixa com a alimentação, também é muito importante. Ah, mas eu posso usar estatina? Pois é, minha gente, por incrível que pareça, algumas poucas pessoas que têm uma genética muito ruim, vai sim ser necessário sim usar a estatina como arsenal. Até porque a nossa medicina, nós chamamos de medicina funcional integrativa, ou seja, integra os dois mundos da medicina tradicional, alopática, dos remédios, medicamentos, etc. E a medicina nutricional, a medicina funcional, que nós vemos a bioquímica, a fisiologia, para cada um especificamente. Cada paciente é um ser diferente, tem que ser tratado de forma diferente. Então, a medicina funcional integrativa, como o próprio nome já diz, integra os dois mundos. Às vezes, sim, precisamos usar a estatina. A estatina, a gente sabe, tem muitos efeitos colaterais, claro que tem. O problema é que os colegas médicos, quando passam, como prescrevem estatinas para aquelas pessoas que realmente necessitam, têm que repor outros suplementos que a estatina retira do corpo. O problema é que os médicos, na forma geral, não repõem esses suplementos. Depois também farei um post só sobre o uso de estatinas, sobre colesterol. Mas nesse caso, desse post de hoje, era especificamente para falar de um exame muito, mas muito importante, não invasivo, não é exame de sangue, mas que vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Como é o nome desse exame? Sabendo que a inflamação é a base de toda doença crônica, cardiovascular e de câncer, a inflamação, e temos marcadores no sangue que pode medir o quão grande está a inflamação no nosso corpo, temos sim exame de sangue. A inflamação leva a lesão dentro da parede dos vasos, e essa lesão começa a depositar placa de gordura, é onde entra o colesterol oxidado. Entenda, eu não falei colesterol mau nem colesterol bom, não existe isso. Existe um LDL que se chamam de colesterol mau não, ele é até imprescindível para o corpo. Porém, se ele oxida, aí sim ele fica muito ruim e faz depositar essas placas de cálcio nas artérias. Silenciosamente, esse é o problema. Você muitas vezes faz exame de cintilografia cardíaca, como eu estava dizendo, ecocardiograma, esteira, e dá tudo normal. E você mesmo assim está com o corpo inflamado e levando a placa, tá certo? E tem outros exames que a gente faz também, o exame de carótida, de ultrassom. Procurar um bom médico que trabalhe essa parte de medicina funcional integrativa, ele vai bem orientar. Mas o exame de hoje, o exame X da questão, se chama exame score de cálcio coronariano. Hoje eu indico todo paciente, seja homem, seja mulher, acima dos 40 anos, fazer esse exame. Ele é um salvador de vidas. Ele mede a quantidade de cálcio que está depositado nas suas coronárias. Isso é diretamente proporcional à placa no coração. O score normal vai de 0 é ideal, de 0 a 100 admitido. Acima desse número, o risco cardiovascular aumenta bastante. E acima desse número, já existe indicação de fazer uso de exame com contraste na veia,
que seria a angiotomografia de coronárias. Qual a dica grande que eu dou agora? Muitos convênios não querem liberar, falando porque é um exame caro, e realmente é, mas quando associado a angio-TC de coronária, ou seja, angiotomografia de coronárias. Só que tem modos como fazer somente o score de cálcio, que termina sendo muito mais em conta, muito mais barato, e os convênios liberam. Fica a dica, não peçam angio-TC de coronárias com score de cálcio, apenas o score de cálcio, até porque na angiotomografia vai ter que tomar contraste, algumas pessoas são alérgicas a contraste. Então um passo bom é peça ao seu médico, passou dos 40 anos, um score de cálcio coronariano. Vou deixar escrito aqui no post, beleza? Esse salva vidas, esse te dá com muita prevalência, bem antes de você começar a ter sinais e sintomas de infarto. É o score de cálcio coronariano. Fica a dica, muito bom esse exame, tá? Vida saudável, lembra aquele triângulo de emagrecimento? Tratar da sua alimentação e nesse caso, para doenças cardíacas, é a estilo de vida mediterrâneo. É só procurar aí no Google. Dieta mediterrânea ou estilo de vida mediterrâneo e vocês vão ver inúmeras coisas falando sobre isso. E eu vou colocar um post logo sobre esse tipo de alimentação. Cuidar dos seus hormônios, principalmente ver os níveis de cortisol e insulina, porque são marcadores inflamatórios. Se esses exames estiverem elevados, há um grande risco que você esteja inflamado, entre outros exames como ferritina, fibrinogênio, proteína C reativa, homocisteína, que vale um post só para ela. São marcadores inflamatórios para já acender a luz amarela. Opa, estou inflamado e tem como baixar esses níveis no sangue, ok? E exercícios físicos combinando aeróbios e anaeróbios. Aqui no Instagram, no YouTube tem vídeos falando sobre exercícios físicos, ok? Então, uma boa dica, score de cálcio coronariano é muito importante. Tenha um bom resto de dia.